Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de seu coração matutina. Descubro o brilho do amor, a seda que faz nascer, que faz nascer. Vamos ver, pai. Ver se aparece a minha imagem. Aparecendo isso. Olá, boa tarde. Não tá sua cara, não. Não tô. Calma, não consigo. Oi. Bom dia a todos. Fala. Alô, boa tarde. Olá, boa tarde a todos.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso SEAC. Na tarde de hoje vamos contar com a presença da nossa colaboradora Cristiane Muniz, colaboradora do SEAC. Tá aqui do nosso lado, aqui. E para a gente começar a nossa palestra de hoje, nós vamos ler a nossa página inicial. O áudio está dando microfonia aí, estão ouvindo? Estão ouvindo bem hoje? Vamos ler a nossa página e depois fazer a nossa prece. Okay. A página de hoje. Muito ruim na internet, Cátia. A internet está ruim demais, cara. Não sei. Está instável aqui. Nunca aconteceu isso, mas hoje. Então, nosso livro, nossa página de hoje, vem do livro Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz Francisco Cândido Xavier. É a lição 11. Medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. De dor, por vezes, não passa de estovador. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Essa página foi medicação preventiva. Vamos agora fazer nossa oração inicial, nossa prece inicial, antes de passarmos a palavra para a nossa Cristiane Muniz. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus, agradecer ao nosso Pai Maior, por mais esta oportunidade, por mais essa tarde de estudo, pedindo a Deus, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Ananias, mentor espiritual da nossa casa, Centro Espírita Amor e Caridade, pedindo aos nossos espíritos protetores que a palestra de hoje, que o estudo de hoje seja um estudo proveitoso, uma palestra proveitosa, que a nossa querida Cristiane, com seu verbo fácil, com sua palavra fácil, consiga atingir aos corações de todos que estão ouvindo, que o nosso meio de comunicação hoje se torne estável para que ela consiga atingir os respectivos lares, todos os lares que estão ligados nesse momento com a gente, que consigam receber, né, a sua palavra chegue clara, chegue nítida, que corra tudo bem na nossa transmissão de hoje, Pai amado. Te pedimos a tua proteção para que tudo corra a contento, que todos os ensinamentos sejam chegados aos seus respectivos lares
com clareza, com definição, e que todos recebam e compreendam. Desde já, Pai, te agradecemos por essa tarde e pedimos que essa tarde seja bem proveitosa para todos nós. Chamar a nossa Cristiane. Olá, Cristiane, boa tarde. Olá, tudo bem? Está ouvindo? Tudo bem? Estou ouvindo, você está me ouvindo? Então vamos. Estou ouvindo. Graças a Deus estou ouvindo. Sim. Então vamos dar início à nossa palestra de hoje. Desde já te agradecemos pela sua preciosa apresentação, com certeza será, né, falar desse tema que interessa a todos nós, né, falar dos anjos, falar do anjo, o anjo, nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, e que você tenha uma ótima palestra, Cris. Vou te deixar agora à vontade, aí Confirma para mim, então, João, se vocês estão me vendo, me ouvindo, está tudo certinho, fazendo favor. Olá a todos, boa tarde, muita gratidão por estar aqui, gratidão a João, porque está conduzindo o nosso trabalho, gratidão aos bons espíritos, né, aos nossos anjos que estão aqui junto da gente, gratidão pela nossa casa de amor e caridade que proporciona esse encontro, gratidão por essas ferramentas, né, tecnológicas que nos permitem estar um pouquinho perto. Eu vi aqui alguns irmãos que estão presentes, né? Lídia, Melo, Sérgio, seu Gilberto, várias pessoas, Nilbe, várias pessoas que estão aí assistindo. Gratidão por vocês estarem presentes nesse momento. Vamos hoje falar dos anjos. Nosso estudo vem do livro Céu e Inferno, do capítulo 8. E aí, quando a gente vai fazer um estudo assim, né, a gente faz umas pesquisas, né? E aí nós encontramos em todos os livros da codificação, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, todos falam de anjos. E aí a gente acaba ficando com uma riqueza de material, que acabamos precisando selecionar, tirar alguns, colocar outros, para que dessa forma ficasse mais interessante. Bom, então vamos começar falando quem são os anjos, não é? Eu tenho alguns slides, mas vou botar só esse primeirozinho aqui e ver se vai, João. Foi? Confirma para mim, João, se o slide está aí. Vamos lá. Os anjos, quem são? Segundo, né, a nossa doutrina espírita, né, começando lá do céu e inferno, todas as religiões, né, de todos os tempos, sempre falou dos anjos, né? Todo mundo sempre vem falando dos anjos, falando sobre... Não é esse slide, é esse aqui. Todas as religiões vêm falando para nós dos anjos, né? E em torno desses anjos sempre existiu, assim, muito folclore, muita ficção, muita, como é que eu vou dizer, né? Muita alegoria, né, em torno disso tudo, porque muitos dos homens acreditavam que os anjos já eram criados como anjos e já eram superiores a eles, quando, na verdade, não é assim que a doutrina explica para nós, não é? Outra coisa importante é que em todas as religiões que se fala de anjos, acredita-se que eles sejam os intermediários entre os homens e Deus. E a própria palavra, né, anjo, que significa mensageiro, é como se fosse mesmo um intermediário, né, que traz uma mensagem de Deus para nós e levaria também uma mensagem nossa para Deus. Aí, lá na igreja, né, eles fizeram algumas normas em relação a esses anjos. Até na Igreja Católica teve um concílio para poder organizar essa situação dos anjos, inclusive lá tinha uma hierarquia, que também é mencionada no Livro dos Espíritos, a respeito dessa hierarquia dos anjos, que teriam nomes diferentes, né? Serafins, querubins, essas coisas assim.
E aí a doutrina vem esclarecer para nós de uma maneira sem véu, né? De uma maneira mais clara, para que a gente possa entender quem são esses anjos. Primeiro, eles existem, né? Os anjos existem. Senão ninguém ia perder tanto tempo falando tanta coisa sobre eles. Segundo, por que o nome de anjos? Porque realmente são mensageiros, realmente são intermediários entre o céu e a terra. E como que a doutrina espírita fala para nós sobre esses anjos, né? O que que a doutrina espírita diz para nós sobre esses anjos? Bom, lá no livro Céu e Inferno tem uma explicação muito mais detalhada, que aquelas pessoas que quiserem estudar mesmo, né, dá uma olhadinha lá no capítulo 8, porque tem muita informação sobre essa história toda, né, que envolve os anjos. Diz lá para nós que todos nós fomos criados simples e ignorantes, não é assim? Tanto nós quanto os anjos, todos. Mas aí, com o passar do tempo, né, vamos utilizando do nosso livre-arbítrio, vamos tendo boas ações, né, fazendo a bondade, praticando a caridade, praticando o amor, e vamos avançando. E com isso vamos nos tornando espíritos perfeitos, espíritos melhores, espíritos mais evoluídos. Então, esses são os anjos. São os espíritos que já estão mais evoluídos do que nós, já estão mais adiantados do que nós, não é? Mais à frente do que nós. Ah, mas então por que que eu ainda não sou anjo? Por que que ainda eu não sou anjo? Eva, por que que eu ainda não sou anjo? Porque eu ainda estou em evolução, né? Eu ainda estou progredindo. Eu estou utilizando o meu livre-arbítrio para chegar na perfeição. Não só eu, todos nós. Estamos todos tentando chegar na perfeição, né? Através da utilização do nosso livre-arbítrio. Dessa maneira, nós vamos galgando degraus e vamos chegando lá, ok? Então, diz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo: avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Então, qual é a maneira que a gente tem de conversar com esses anjos? De enviar as mensagens que a gente quer lá para Deus? Através das nossas preces, não é isso? Continuando, diz para a gente lá no Livro dos Espíritos sobre quem é o anjo da guarda, que é esse que a gente quer saber, né? Que é esse que está perto da gente. Tem um monte de anjo, né? Cada pessoa tem o seu anjinho que cuida dela, né? O seu espírito protetor. Existem muitos, mas a gente quer saber do nosso. Vamos lá. Diz lá para a gente no Livro dos Espíritos que o anjo da guarda, ou anjo guardião, é o espírito protetor, que pertence a uma ordem elevada. E qual que é a missão dele? Guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolar nas suas aflições e levantar o ânimo nas provas da vida. Opa! Então, olha que informação rica, que informação importante. Todos nós temos um espírito protetor que nos guia, né, pelo caminho do bem, nos auxilia, nos aconselha, nos consola e nos levanta o ânimo nas provas da vida. E aí nós podemos pensar assim, gente, mas eu nunca vi isso acontecer, né? Eu nunca vi ninguém me guiando, ninguém me auxiliando, ninguém me consolando, ninguém me levantando. É porque a gente, não está prestando atenção, né? Porque a gente não está observando. Porque muitas das vezes, gente, nós passamos situações que depois, quando a gente olha para trás, Jesus, né? Como é que eu passei? Nosso anjinho estava ali, intuindo a gente, protegendo a gente. Ele não é um espírito superior? Ele não tem por missão se encarregar de nós? A doutrina não ensina para a gente que ele já está num patamar mais elevado? Então, ele nos protege. Ele está perto de nós. E essa é a grande importância da gente saber sobre os anjos. Por que saber sobre os anjos? Por que estudar sobre os anjos? Porque a doutrina espírita traz em tantos livros da codificação informações sobre os anjos? Justamente por isso. Porque é ele que está perto de nós. É ele que está nos protegendo, nos amparando, nos intuindo, né? Juntinho da gente ali.
Diz ainda para a gente, lá no Livro dos Espíritos, que o nosso, né, o meu, o de todo mundo, o espírito protetor, ele se dedica àquele indivíduo desde o seu nascimento até a morte, e muitas das vezes vai acompanhá-lo na vida espírita, depois da morte, e através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases, né, curtíssimas, ainda diz ali, da vida do espírito. Então, olha que interessante, o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, ele pode sim nos acompanhar por diversas encarnações. Olha que interessante. E aí, o que acontece? Ele se torna íntimo, ele conhece bastante a gente, já que ele está sempre acompanhando a gente, né? Aqui e lá, aqui e lá. E diz ainda nessa questão que ele se dedica ao indivíduo, desde o seu nascimento até a morte. Então, ele está sempre junto de nós. Então, tem umas pessoas que falam umas bobagens, né? Ah, que a pessoa afasta o anjo da guarda, que o anjo da guarda foi não sei para onde. Isso tudo é uma bobagem. É igual aquela história que tem uma propaganda na televisão, né? Que tem um anjinho e o diabinho. Não existe isso. Não é? É a gente que vive naquela sintonia, né? Se a gente tiver numa sintonia boa, a gente vai ter o anjinho. Se a gente não tiver na sintonia boa, vai ter quem não deve, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, esse espírito que nos protege, que nos acompanha, ele está com a gente já há muitas encarnações. É uma missão que ele tem, estar perto da gente, acompanhar a nossa vida, nos orientar, estar junto de nós dentro dessas fases, né, que nós temos, ora aqui e ora lá. Continuando, diz aqui para a gente. É uma questão que eu até trouxe a própria pergunta, porque é interessante. Diz lá, Kardec perguntou aos espíritos, é voluntária ou é obrigatória essa missão do espírito protetor? Ou seja, se o anjo está perto da gente porque ele quer, porque ele foi obrigado. Aí tem a resposta dos espíritos. O espírito ficou obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Olha que interessante. Então, é uma missão, não é, que foi aceita pelo anjo para nos proteger, né, para estar perto de nós. Pode ser um prazer, pode ser uma missão, pode ser um dever, mas diz ali o quê? Que tem o direito de escolher seres que lhes sejam simpáticos. Então, a gente quer crer que esses espíritos nos sejam simpáticos, e por esse motivo estejam junto de nós. Diz ainda, dedicando-se a uma pessoa, esse espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente, que é o que a gente fala, como se ele fosse nosso personal, né? Ele está ali perto da gente o tempo inteiro, junto de nós, para nos orientar. Isso quer dizer que ele não vai proteger outras pessoas? Não, mas cada um tem o seu, né? Então, independente da situação, ele vai estar pertinho da gente, né? Escolheu para estar junto da gente, para cumprir com essa missão de estar junto de nós. Continuando aqui, na questão 495, diz para a gente o seguinte, que o espírito protetor, ele não abandona o seu protegido. Se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis, né? E que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência de outros espíritos inferiores, mas não o abandona e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, cabe a nós manter esse anjo perto de nós, né? Esse espírito perto de nós. Porque se a gente entrar numa outra faixa vibratória, nós vamos sofrer a influência de quem? De espíritos inferiores, que não é isso que a gente quer. Nosso desejo é o quê? Que esse espírito protetor, que esse nosso anjo da guarda, esteja junto de nós, ouvindo os nossos apelos, atendendo aos nossos pedidos, né? Nos fortalecendo, como diz a questão anterior que a gente viu, sempre junto de nós, nos intuindo, nos protegendo e nos orientando para que a gente consiga sempre seguir no caminho do bem. Então, se a gente não ouve os seus conselhos, né? Se os conselhos que eles nos dão são inúteis, se a gente não percebe, não observa,
não tem, né, aquela intuiçãozinha gostosa que a gente às vezes sente, o que vai acontecer? Né? A gente vai acabar não ouvindo. E aí, a gente é que precisa manter ele perto de nós. Lembra lá na frente, no primeiro slide, que falava que a maneira da gente se comunicar é através da prece? Então, dessa forma que a gente precisa agir, pensando sempre em manter esse nosso protetor perto de nós, esse anjo protetor perto de nós. E continuando aqui, diz ainda para nós que eles se acham ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus que colocou eles aí, permanecendo por amor de Deus, e desempenham uma bela e penosa missão, porque vocês imaginam como é que não deve ser difícil cuidar da gente, não é? Que a gente pensa besteira, a gente faz besteira. Quanta bobagem a gente ainda não pensa e não faz, né? Pois é. Às vezes até deseja, né, o mal para o próximo. Então, ele está ali do lado da gente. Por mais penosa que seja a missão, foi Deus que incumbiu ele de ficar ali perto de nós, né? Então, aonde quer que a gente esteja, eles vão estar junto de nós. E diz ali, ó, que nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem em lugares de devassidão, nem na solidão, nós estamos separados desses amigos, a quem não podemos ver, mas cujo brando influxo vossa mente sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, olha que coisa bacana. Então, a gente sente, a gente percebe, a gente observa que às vezes recebe conselhos, muitas das vezes quando a gente está a adormecer, né, ou ao acordar, ou às vezes até dormindo, às vezes em sonho, mas precisamos nos manter em comunicação, porque diz ali que ele está conosco em todos os momentos, né, em todos os lugares. E a gente vive hoje num momento muito complicado, né, gente? O mundo inteiro está vivendo um momento muito complicado. Dentro dos nossos lares, nossas situações financeiras, nossas relações sociais estão todas muito modificadas nesse momento, né? Essa história do isolamento, essa história do mundo todo, né? Essa doença veio ensinar tanta coisa interessante para a gente, ensinar que não tem lugar seguro, ensinar que todos nós somos frágeis, ensinar que a doença é para todos, não adianta você ser milionário, você ser rei, porque você pode ter essa doença, não adianta você morar na Europa, na Austrália, no Brasil, na África, porque a doença pode alcançar. E uma outra coisa muito interessante que a doença vem nos ensinar diz respeito ao próximo. Nunca foi tão importante cuidar do próximo como estamos vendo agora, né? Então, da mesma forma que o nosso anjo da guarda está perto de nós, nós também estamos próximos dos nossos próximos e precisamos nos cuidar uns dos outros. E como é consolador, né? Como a informação que a doutrina nos traz é consoladora, trazendo a informação que em qualquer lugar que a gente esteja, cárceres, hospitais, devassidão, solidão, nunca estaremos separados desses nossos amigos, que nós sempre teremos os conselhos, por ordem de Deus, não é? Então, isso nos traz um grande consolo. E é isso que a doutrina espírita faz de mais maravilhoso para nós, que ela esclarece, né? Ela consola, ela traz informações, né? Que é a fé raciocinada, ela explica para a gente, de uma forma racional, o que são os anjos, né? Eles não são nada criado de outra maneira, que não fosse da mesma maneira que nós fomos criados. Ela explica para nós que, através do livre-arbítrio, nós vamos chegar à perfeição e, quem sabe, um dia não teremos também homens encarnados sob a nossa missão, ajudando aqueles dali, né, a passar pelas suas vidas da melhor maneira possível. Lógico que vai demorar, né, porque a gente ainda faz muita bobagem. Mas um dia, quando a gente chegar lá, pertinho da perfeição, a gente já vai poder também ser anjo da guarda de alguém. Olha que bacana, não é? Então, isso é muito consolador, né? Isso é muito bacana da gente saber. E saber que está na mão da gente. Pega lá o Livro dos Espíritos, questão 495. Aí a gente vai poder estudar, ler isso com mais tranquilidade, refletir, né, um pouco sobre isso,
pensar um pouquinho como é que está o nosso relacionamento com o nosso anjo da guarda. Será que a gente tem conversado? Será que a gente tem ouvido, principalmente? Será que a gente tem percebido a presença, esse brando influxo que fala, né, que a nossa mente sente, que a nossa alma sente? Será que nós temos percebido tudo isso? Ou será que a gente ainda está meio, né, materialista, digamos assim, não observa essas sutis presenças que existem perto de nós? E o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso é muito bacana de saber. Continuando aqui, diz para a gente o seguinte, que a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Lógico, né, gente? A responsabilidade é nossa. O poder de escolha é todo nosso, está nas nossas mãos. Então, ainda que a gente tenha um bom espírito, né, um guia protetor, seja o nome que a gente quiser dar, que isso também pouco importa, mas que aquele espírito está ali perto de nós, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. A gente também não pode virar para ele, poxa, por que você deixou isso acontecer comigo? Quem deixou acontecer fui eu, não foi ele, não é? Então, essa responsabilidade é nossa. Então, olha como é que as coisas se encaixam. Olha como a doutrina espírita vem colocar o espingo nos is. Vem explicar para a gente que a gente não está desamparado, mas que, ao mesmo tempo, ó, o poder de escolher é só nosso, de mais ninguém. Não vendo quem o ampara, o homem se confia em suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Olha só, é um brado, não é um ei, ei, não, um brado, é um grito, um sacode mesmo, né? Como diz as crianças. Então, independente do nosso livre-arbítrio, independente da nossa responsabilidade, independente do caminho que a gente está seguindo, ele tem como missão cuidar de nós. Então, de tempo em tempo, ele dá uma chacoalhada. Opa, não é por aí não, opa, não é? E isso, como é que a gente percebe? Percebe através de um sonho, percebe através de uma intuição, percebe através de uma meditação profunda mesmo, né? De uma reflexão, quando a gente para pensar sobre algumas atitudes que a gente tem que tomar, sobre algumas decisões da nossa vida, sobre alguns pensamentos que às vezes não são muito bons, que estão vindo na mente da gente, né? E que a gente pensa, oh meu Deus, oh Jesus, me ajuda, né? Preciso ir pelo caminho do bem, me afasta dessa situação, me afasta dessas palavras, me afasta desse pensamento. Quem está ali junto da gente, ó, bradando e advertindo a gente do perigo? Porque o perigo não é só o outro, né? O perigo, às vezes, está com a gente mesmo. Porque a gente que está, como é que fala? Se guiando, né? Muitas das vezes a gente está indo por um caminho que não é bom para a gente. Aí, ó, vem por aqui, né? Pensa diferente, que tal? Que tal ir por aqui? Que tal pensar diferente, né? Vamos continuar. Questão 506 do Livro dos Espíritos, perguntou-se, Allan Kardec perguntou aos espíritos, se na vida espírita nós reconheceremos o espírito nosso protetor. De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnar. Olha que bacana, né? Então, quando a gente chega lá no mundo espiritual, a gente vai encontrar com ele. Olha que legal. E aí ele vai falar, você lembra aquela bobagem que você estava fazendo e que aí você pensou melhor e resolveu não fazer? Então, eu estava ali, ó, te intuindo, te ajudando, te envolvendo. Você se lembra daquela situação assim, assada, né? Quanto livramento a gente não tem, né? Quanta intuição boa às vezes a gente tem, às vezes a gente acha que foi a gente mesmo, tive uma ideia maravilhosa. Não pensa nunca que foi ele, né? Mas é elezinho que está ali perto de nós. E antes da gente encarnar, ele também já está lá junto da gente, preparando a nossa próxima encarnação, ajudando na equipe espiritual que prepara a nossa próxima encarnação. Que, como a gente já viu numa pergunta anterior, falava o quê? Que ele geralmente nos acompanha em várias e várias encarnações. Como é bacana, né? A gente saber que tem um amigo junto da gente em várias encarnações, né? Muito bacana isso. E continuando, diz pra gente que esses espíritos protetores, eles nos ajudam com seus conselhos, né?
mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Então, basta que a gente tenha o quê? A intuição, né? Que tenha, como é que a gente vai dizer? Que a gente tenha essa sensibilidade, essa sutileza de observar em quantas e quantas vezes a gente não tem essas intuições. Não é só aquelas bobagens, não estou com vontade de tal lugar, aí eu não vou, acontece alguma coisa. Isso também. Mas existem coisas muito mais profundas, decisões, às vezes, que vão mudar a nossa vida inteira. E que muitas das vezes a gente tem aquela, né, aquela ideia que não é nossa, que a gente depois até diz que é, né, que foi nossa ideia, mas que na verdade não foi. Foi uma orientação muito especial. Diz ali, ó, são conselhos que ressoam no nosso íntimo. Como, porém, nem sempre a gente liga a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Então, olha que interessante. As pessoas que nos cercam também são nossos anjos, porque através delas nós, às vezes, temos conselhos mais diretos. Quantas das vezes, não é? Vamos pedir uma opinião a um amigo, a um parente, a uma pessoa que acaba nos dando uma direção bacana, né? Quantas das vezes essas pessoas que nos cercam acabam nos dando conselhos? Quanta literatura a gente já leu, não é? De outras pessoas serem utilizadas, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Deus se utiliza de todos nós para ajudarmos uns aos outros. Então, olha que interessante saber disso, né? Saber que, ainda que a gente não dê importância a esses conselhos íntimos, ainda existe essa chance de uma terceira pessoa, né, envolvida na situação falar com a gente. E aí diz ali, ó, examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes da sua vida, e vai ver o quê? Que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou e que lhe teria poupado muitos desgostos se houver escutado. Então, quantas das vezes, né, a gente se arrepende, não devia ter pensado desse jeito, não devia ter feito tal coisa, não devia ter julgado assim, não devia ter entendido dessa maneira, aí, ó, não aproveitamos dos conselhos que nos foram dados, né? Não nos aproveitamos do que o nosso anjo, nosso espírito protetor estava nos trazendo. E aí, lá no Evangelho, tem uma série de preces, né? De orações que nós podemos fazer pelo nosso anjo de guarda, para o nosso anjo de guarda. E entre elas, nós trouxemos umazinha aqui para a gente falar, conversar um pouquinho sobre ela, né? Primeiro diz para a gente lá o seguinte, que a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar a intercessão junto a Deus, pedindo o quê? Força para resistir às más sugestões, né? E que nos assistam nas contingências da vida. A gente faz isso quando a gente está precisando resistir a algumas sugestões que não são boas, quando a gente está em momentos ruins da nossa vida, né, que fala ali nas contingências da nossa vida, será que a gente se lembra de fazer uma prece por esse anjo, para esse anjo, para que ele interceda em relação ao que a gente precisa? Então, e aí vem a oração. Uma delas, né, porque ela tem várias. Diz assim, meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio, quando me acharem sofrimento e que me sustentem se eu desfalecer. Então, isso aqui é o quê? Estamos clamando, né? Estamos pedindo a permissão para que Deus permita que esses bons espíritos, que esses nossos anjos guardiães, no caso, né? Que eles possam vir no meu auxílio, vir em nosso auxílio. Por quê? Porque a gente está em sofrimento, porque a gente está com algum problema, porque a gente está com alguma dúvida, porque a gente está com algum pensamento ruim, porque a gente está vivendo uma doença, porque a gente está com algum problema para resolver. Esse é o momento, né? Nesse momento a gente pode fazer essa oração. E continua dizendo, faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, e que sejam para mim um amparo,
uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Que coisa de linda, né? Então, aqui nós pedimos a Deus o quê? Fé, esperança e caridade. Né? A gente pede o quê? O amparo, a inspiração. Quantas vezes a gente precisa dessa inspiração tão importante para a gente tomar a decisão mais acertada, seguir o caminho mais acertado, procurar a palavra, né, com mais sabedoria que a gente vai usar, acolher de uma maneira mais agradável a Deus, né? Pensar de uma forma melhor, sobreviver no meio disso tudo que a gente está vivendo de uma maneira mais tranquila, mais serena, mais calma, né? Diante de tudo que está acontecendo. Então, tudo isso a gente pode pedir, ó, e que eu encontre força que me falta nas provas da vida. As provas da vida são essas que nós estamos vivendo todos os dias. É a dificuldade de lidar com o outro, é a dificuldade de lidar com o familiar, é a dificuldade de lidar com os nossos problemas do dia a dia, é as escolhas, muitas das vezes, equivocadas que nós fazemos, né? No momento em que a gente pode escolher um caminho melhor, a gente acaba escolhendo umzinho que não é muito bom. Tantas situações vividas, né? Cada um sabe de si. Mas é nesse momento em que a gente pede essa inspiração, esse amparo, e diz ainda que eu encontre a força que me falta nas provas da vida, para resistir às inspirações do mal. Porque as inspirações do mal vêm, a gente sabe que vem, né? E muitas das vezes é mais fácil a gente ir atrás da inspiração do mal. Então, a gente tem que, parar um pouco, pensar, organizar as ideias, pedir, né? Orar a Deus, pedir para que a gente consiga alimentar, né, de alguma forma, a fé que vai nos salvar e o amor que vai nos consolar. Que é isso que a doutrina vem ensinando para nós. Certo? Então, eu queria voltar aqui lá no slide da frente, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, para a gente conversar sobre aquela primeira paginazinha, que diz lá, ó, avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes do anjo. Que harmonia! Então, essas veredas da prece é que são importantes para que a gente se aproxime desses anjos. Tudo que a doutrina espírita vem ensinar para nós nos livros da codificação fala muito para nós sobre o quê? Da gente se manter nessa harmonia. Além do conhecimento, né? Além da ciência que a doutrina traz para nós, tem a questão filosófica e tem a questão religiosa. Então, por conta de tudo isso, conhecedores de tudo isso, estudiosos de tudo isso, como é que nós vamos avançar? Através da prece. E o que é que nós vamos ter de retorno? Nós vamos ouvir as vozes dos anjos, que é o que a gente precisa, que é ajudar a missão dele, porque também cá para nós deve ser difícil, né? Para eles deve ser bastante difícil, diz ali para gente. E aí eu tenho uma informaçãozinha, queria falar com vocês, o seguinte, não, aqui não, que está aqui no Livro dos Espíritos, que diz assim para nós. Ela é um comentário à questão 495 do Livro dos Espíritos, que fala para a gente o seguinte, que cada anjo tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela pelo filho. Olha que bacana. Sente-se feliz quando vê no bom caminho e sofre quando os seus conselhos são desprezados. Então, olha que interessante. Então, o nosso anjo sofre se a gente despreza os conselhos que ele nos dá, porque ele também está em missão, né? Isso é importante que a gente saiba. Então, a gente precisa colaborar, né, com a missão deles. E diz ainda aqui para nós que a doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos,
apesar da distância que separa os nossos mundos, nada tem que nos surpreenda. Pelo contrário, ela é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Exatamente como é aqui no nosso mundo, né? Se a gente tem um filho, o filho mora lá do outro lado do mundo. Mas a gente não vela por ele, não reza por ele, não quer que ele esteja bem, não se comunica com ele, da mesma forma é o nosso anjo. Achei ótima essa comparação, porque aí a gente consegue visualizar, consegue internalizar melhor essa informação. Imagina o pai com o filho, é a mesma coisa o nosso anjo com a gente. E diz ainda, que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo a outro os que tomaram sob a sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que divide os continentes na Terra. Essa distância, para eles, é uma outra dimensão, né? Não é igual a distância que a gente tem aqui, daqui para o Japão é muito longe. Não é assim. O pensamento não tem essa distância. O pensamento, ele é imediato, né? O pensamento se propaga igual um carro de som. O carro de som passa lá na rua, a gente querendo ou não vai ouvir, não vai? A mesma coisa é o nosso pensamento. Por isso a gente precisa vigiar muito o nosso pensamento. Porque se a gente emite um pensamento ruim, aquele pensamento vai, igual o carro de som, vai embora, né? Assim também o pensamento dos anjos em relação a nós. São emitidos para a gente, né? As informações, a preocupação, as orações, os desejos, as intuições, e elas vêm, né? Cabe a nós o quê? Captar essas informações. E diz ainda, não dispõem eles, os anjos, né? Do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som? Então, olha que bacana, né? Que consolador é saber disso. Então, meus irmãos, o conhecimento, né, que esse estudo de hoje traz para nós, o grande conhecimento, diz respeito exatamente a isso. A gente prestar mais atenção ao nosso redor, prestar mais atenção nos nossos momentos de silêncio interior, para que a gente possa ouvir essas vozes, né? Para que a gente possa alcançar, né? O que os nossos anjos, os nossos protetores querem dizer para nós. E que em cada momento que a gente tenha dúvida, em cada momento que a gente sofra, em cada momento que a gente tenha dificuldade de lidar com o próximo, de dar uma palavra que pode ser consoladora ou não, né? Uma palavra que pode ser amarga ou não, que a gente tenha essa sutileza de observar que existem, sim, os anjos próximos a nós. E que eles jamais se afastam da gente, a não ser que a gente se coloque num patamar de energia muito diferente, ele vai acabar se afastando. Mas que cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, através do nosso poder de escolha, fazer com que eles se mantenham cada vez mais juntinho de nós. E que nós possamos sempre lançar mão disso, né? Porque se ele está junto de nós, a gente é para fazer isso, né? Diz aqui, avançai pelas veredas da prece, para ouvir as vozes dos anjos, né? Para que a gente consiga encontrar essa harmonia. E que a nossa doutrina possa cada vez mais trazer esclarecimentos, né, a respeito de tanta coisa que faz com que a gente tenha cada vez mais conhecimento e tenha cada vez mais consolo nessas provas da vida que a gente vem vivendo. Se alguém quiser estudar mais, tem lá no Livro dos Espíritos, né, que fala sobre os anjos e os demônios, fala na questão 128, e também no capítulo 9, né, que fala sobre os anjos da guarda. Além disso, também temos no Evangelho, né, lá no final, naquela parte que tem as preces, lá tem preces para várias situações, né, para encarnados, para desencarnados, para a hora de dormir, para o dia a dia, e também tem as preces para os nossos anjos da guarda, conforme a gente viu aqui.
Então, vamos ficar aqui com a nossa imagenzinha de Jesus, nosso mestre querido, né? E a nossa precezinha para o nosso anjo da guarda. E assim, nós terminamos aqui o nosso estudo, agradecendo a todos. Muito bom ver vocês por aqui. Professora Carmen, Kátia Oliveira, Laura, estou vendo vocês aí. Soninho. Pronto, João. Oi, Cris. Oi, Cris. Linda palestra, obrigado aí pelos ensinamentos. Tá? Muito, muito agradecido por tudo que nos foi ensinado sobre anjo. Quem sabe um dia chegaremos a ser anjo, né? É o nosso caminho, né? É o caminho do progresso que a gente tem que seguir mesmo. Vai demorar, mas se Deus quiser a gente consegue chegar. Agora, Cris, pedir para você fazer a nossa prece final e te agradecer em nome do Centro Espírita Amor e Caridade por mais essa tarde. Aqui, mas eu vou deixar agora com você, para você finalizar com a nossa prece. Tá ok? Muito obrigado por tudo. Muito obrigada a você, João. Só gratidão. Então, vamos lá, né, meus irmãos? Vamos elevar o nosso pensamento lá para o alto, lá para o céu. Vamos pensar nesse nosso anjo, nesse nosso protetor, que cada um de nós tem. Vamos mentalizar também a nossa casa espírita, que nos acolhe, né, que nos permite estarmos aqui, e de corações agradecidos a essa doutrina consoladora, vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso mestre querido, nosso anjinho da guarda, nosso protetor, é com muita gratidão nos nossos corações que estamos aqui agora, terminando o nosso estudo da tarde de hoje. Muito bom termos a nossa casa de amor e caridade, termos os irmãos vinculados a essa casa, ligados a ela, com muito amor mesmo, né? E com muita caridade nos corações, e que sempre estão aqui, junto de nós, participando desses nossos estudos. Gratidão à tecnologia que nos permite por isso. Jesus querido, que cada lar existente nessa nossa terra de provas e expiações valorize, observe, preste atenção nos anjos protetores que existem, imbuídos de tanto amor, de tanto carinho, de tanto harmonia. Faze, Senhor, que todos os lares percebam essa sutil presença, trazendo para dentro de suas casas esses protetores, protetores familiares, amigos espirituais, e também a Jesus, nosso Mestre, que pode sim nos visitar, nos curar, nos acolher em todos os momentos necessários. Faze, Senhor, que saibamos buscar o consolo necessário, que saibamos conversar, dialogar de uma forma amiga, de uma forma prazerosa e de uma forma saudável com o nosso Mestre, com os nossos anjos, com os espíritos superiores que têm por missão cuidar de nós. Cuida dos nossos caminhos, cuida dos nossos familiares, cuida da nossa terra inteira, tão necessitada das bênçãos que vêm lá do alto do céu. Cuida de cada irmão que cruza o nosso caminho, não por acaso. Cuida dos nossos locais de trabalho, de todos os lugares que frequentamos.
e que cada um de nós possa se converter num grande elo de amor, para que juntos possamos elevar a nossa terra, a nossa humanidade, para um patamar melhor. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. E que assim seja.